Olá a todos, meu nome é Hamilton Sampaio Júnior e eu estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Maçonaria na Sociedade. Nós temos hoje aqui como convidados a cunhada Penha Sochi, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Nós temos Caroline Knobing, isso, da Fraternidade Feminina Luz e Esperança de Cascavel. E nós temos o Major do Corpo de Bombeiros, Murilo Cinque de Paula. Então, desejar a todos sejam bem-vindos. Vamos começar com a Penha, né? Penha, vamos falar um pouquinho sobre a Fraternidade Feminina e sobre os projetos da Fraternidade Feminina. Bom dia, professor Hamilton. É uma honra estar aqui novamente, né? Informando sobre a fraternidade e sobre como que a gente coloca as nossas beneficências e assistência junto às fraternidades e, consequentemente, à comunidade do Paraná. Nós vamos apresentar esse exemplo hoje da beneficência na prática, né? Como é a concretização, é o exemplo dessa nossa beneficência e do nosso fundo fraterno. Ok, então a Carolina podia falar sobre o projeto, né? De como aconteceu e como chegou. Na realidade é o projeto de um livro do Major Murilo, Atendimento Emergencial para Pessoas do Espectro Autista, né? Então nós vamos falar sobre isso. Carolina, se apresente, por favor. Eu sou a Caroline Knobing, eu sou presidente da Fraternidade Luz e Esperança de Cascavel. Esse projeto chegou até mim através do cunhado Mauri Barbosa. Ele estava como vice-presidente do CONSEG, Conselho de Segurança de Cascavel, e ele teve contato com o Major Murilo, que apresentou esse projeto. Ele estava escrevendo o livro na época e ele precisava de uma ajuda para fazer a impressão desses livros, né? Então, o cunhado Mauri conversou com o meu esposo, que era então venerável, né, da loja Esperança e Harmonia, e de pronto ele já disse que assim a gente gostaria de ajudar, me passou o projeto, fiquei muito feliz e entrei em contato com a Penha para ver de que forma a gente poderia ajudar na impressão desses livros para que fosse distribuído gratuitamente nas forças militares, de saúde e para a sociedade em geral. E a Penha já me explicou sobre o Fundo Fraterno, montamos esse projeto e aí as coisas foram acontecendo, né? Então a família maçônica realmente abraçou esse projeto, a fraternidade e todos do GOB Paraná. Ok. E o Major Murilo, então agora se apresente, por favor, e explique para nós como surgiu essa ideia desse livro e como que foi todo esse processo de encontrar esse irmão nosso, que daí falou com a nossa cunhada, falou com o nosso cunhado, que falou com a nossa cunhada, e que daí chegou na nossa presidente da fraternidade, o projeto aconteceu, o livro está aqui, né? Sim. Então, se você puder... Bom dia a todos, né? Eu sou o Major Murilo Cinque de Paula, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná. Sou pai do Mateu. O Mateu foi diagnosticado com autismo faz 2 anos e meio, aproximadamente. E a partir daí nós começamos a fazer estudos sobre como dar o melhor tratamento para o Mateu. E veio a ideia de escrever o livro até para deixar o Estado, através do Corpo de Bombeiros, mais próximo da comunidade autista, e também preparar as forças de segurança para proverem um atendimento mais técnico e humanizado a esta comunidade. Era uma carência que existia, era algo muito sensível, né? Como atender de maneira atípica aqueles que são neurodivergentes, aqueles que são atípicos. Então, falei do projeto para o Mauri Barbosa, que é o presidente do Conselho de Segurança do município de Cascavel. Nós trabalhamos lá em Cascavel, né? Moramos lá. E o Mauri gentilmente fez essa ponte, essa integração, essa intermediação com a senhora Caroline, né, da Fraternidade Cruzeiro do Sul, Fraternidade Feminina, e prontamente nos atendeu assim de maneira extraordinária. Somos muito gratos por todo o carinho, todo o acolhimento, né, por um projeto tão importante para o Estado, para o Brasil. É uma obra que está sendo tão requisitada, né, para atender essa carência, dentre tantos outros projetos que nós temos também, atendendo pessoas como nessa calamidade no Rio Grande do Sul, através de cartilhas, ou manual para terapeutas, para médicos, professores, profissionais da segurança pública principalmente, né? Então, assim, é algo extraordinário, algo pioneiro no Brasil. Nós tínhamos algumas normativas
mais sucintas, mais superficiais, e o livro ele vem a somar. Então ele conta desde a história do que é o autismo, os níveis de suporte, questão de medicamentos. Obviamente a gente não induz, né, isso é questão médica, mas a gente traz ali descritivos de como funciona. Alguns pais inclusive identificam em seus filhos, sobrinhos, netos, filhos de amigos, ou até na fase adulta, pessoas que têm característica de autismo e podem buscar tratamento, terapias, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Certo. Você, um pouquinho antes de nós começarmos aqui, nós estávamos falando sobre o custo desses medicamentos, que são custos altos, né? E como que as pessoas... Você explicou também que existe uma grande parte do espectro de pessoas que são de baixa renda. Como que é pensado nisso hoje para conseguir dar atendimento para essas pessoas todas? E o que a gente pode fazer como sociedade organizada para tentar mitigar isso daí de alguma maneira, né? Hoje existem associações que podem ser procuradas, né, e a gente oferecer algum apoio naquilo que eles precisam, mas de fato as famílias de baixa renda são as mais afetadas, né, têm mais dificuldade de acesso ao serviço público, às vezes ficam anos na fila e perde aquela janela de oportunidade ali na primeira infância, porque o autismo é assim, quanto mais cedo diagnosticar, mais chance de progredir essa criança tem. Então a gente fala assim que todos nós somos neurodiversos, cada um tem uma composição cerebral, pensa de um jeito diferente, né? E o autista ele é neurodivergente, então ele está mais afastado, ele tem uma separação significativa comportamental, neurológica. Então a ideia é trazer ele mais próximo do neurodiverso através dos tratamentos. Autismo não é doença, é uma deficiência, né? Está lá na Lei 12.764 de 2012, lá define, né, que é deficiência. Então a ideia é, através das terapias, trazer mais próximo, e realmente há uma dificuldade muito grande para essas famílias ter acesso, né, por questões financeiras, emocionais. 80% acabam sendo só mães criando essas crianças, né. Há um rompimento no núcleo familiar em que os pais, por algum motivo, acabam se separando. Então eles precisam de uma rede de apoio, precisam desse apoio nosso, de pessoas que sejam proativas, que escrevam projetos de lei, que estejam de maneira assim, de coração mesmo, sem um interesse, sem um desinteresse, né? Mas que haja um interesse genuíno em ajudá-las. E dentro do meu deserto, dentro da minha situação, da minha dificuldade, que foi o diagnóstico do autismo do meu filho, eu me descobri também dentro do espectro autista, me descobri também através dos diagnósticos dos médicos, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 70% dos autistas têm alguma comorbidade ou uma deficiência múltipla. Então pode ter um transtorno do opositor desafiador, um TDAH ou outra deficiência, né? Então, baseado nisso, na minha história de vida e com quase 20 anos no serviço de segurança pública como major do Corpo de Bombeiros, eu casei todas essas informações, né? A minha dificuldade, e sentindo na pele o sofrimento dessas famílias e me colocando à disposição para ajudá-las de maneira ativa, né, e verdadeira, de coração. E é o nosso salário, né, é o sorriso, o abraço, a pessoa chegar e falar: olha, eu descobri o diagnóstico, agora eu uso medicamentos, o meu filho faz terapias, agora eu sei que caminho adotar, né. Temos bombeiros, policiais, militares que estão dentro do espectro autista também, que têm se descoberto, que têm visto o nosso exemplo e buscado uma qualidade de vida, e assim também sendo melhores profissionais, porque vem com uma saúde melhor, né? Dá um atendimento melhor para os seus filhos também. Então esse é o nosso objetivo, trazer facilidades, ajudá-los a superar os obstáculos. Eu acho que esse é o caminho e o Grande Oriente do Brasil, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, de maneira indiscutível, foram grandes aliados. Somos eternamente gratos por tudo que vocês têm feito para essa comunidade tão frágil, tão sofrida. Major Murilo, mas só mais uma pergunta para você. É importante esclarecer, porque isso é um assunto
que diz respeito a toda a sociedade e é uma coisa que está em pauta hoje, porque nós temos jovens que talvez antigamente não eram diagnosticados, né? Eu me considero um deles talvez, e várias pessoas como eu, na minha época não existia esse diagnóstico de TDAH, nem de autismo leve, nem de autismo, nem nada. Então, nós sofremos muito, na minha geração, com isso. O que você diria para um pai que tem um filho que apresenta a característica disso daí? Como que ele vai procurar ajuda? Qual que é o caminho que ele deve seguir para diagnosticar o filho dele, para começar um tratamento, alguma coisa, sei lá, que é possível para facilitar a vida e ajudar a vida deles, né? Eu falo, não tenha medo. Não tenha medo de preconceito, não tenha medo de convenções culturais, sociais, de bullying, ou de capacitismo, que é o termo utilizado na questão do autismo, né, que é uma discriminação da condição, né. As pessoas falam assim, até para mim, você não tem vergonha, você de estar usando, talvez, colocando um rótulo de uma pessoa com deficiência? Eu falo que não, eu tirei um rótulo. Porque a gente até tem esse termo masking, que é usar uma máscara. Então eu tinha dificuldade, às vezes, de processar informações, excesso de informações, eu ficava cansado, tinha um atraso, um delay, assim, né, de muita informação, porque a pessoa estava falando 10 coisas, eu estava na primeira coisa ainda, raciocinando, tentando entender, né, e eu achava que isso era um déficit cognitivo, talvez, e depois fui fazer, do diagnóstico, fui fazer um teste de QI, eu vi que não, pelo contrário, eu tinha um QI até, e eu não falo isso de maneira soberba ou para me achar, alguma coisa assim, né? Pelo contrário, para mostrar para as pessoas que pode haver um equívoco, né? E todos nós temos capacidade e os pais busquem o mais cedo possível identificar características tanto do transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno ou deficiência, que quanto mais cedo tratar, mais chance de progredir para uma condição mais próxima do neurodiverso, do comum, que as pessoas chamam do normal, né? Isso ajuda bastante, por causa do período da neuroplasticidade cerebral, para evitar as podas neurais, também daquelas informações mais imprescindíveis que o ser humano deve carregar consigo, né? Então vá buscar tratamento, não ligue, também as pessoas têm preconceito, aquele luto, só acontece com os outros, com a minha família não acontece, mas isso não é verdade. Todos nós somos atingidos por alguma fatalidade, por alguma anormalidade que a gente não programou para a nossa vida. E também nós não temos uma receita caseira, né? Nossos pais não nos ensinaram, por exemplo, vou ensinar o Murilo como que ele vai lidar com o filho dele que é autista. A gente não tem, então ninguém tem receita, a gente vai aprendendo no caminho a lidar com as dificuldades, cada um tem a sua anormalidade daquilo que não foi programado para a sua vida, né? Às vezes é um pai que ali está com uma enfermidade, uma mãe, perde um ente querido, né? Então a gente aprende a exercitar o amor, exercitar a empatia, a servidão e descobre um propósito em meio a tudo isso. Eu falo que a deficiência não é bonita, ela não é legal, ela é muito triste, traz muito sofrimento e principalmente para aqueles graus mais avançados, nível 2, nível 3 de suporte e para aquelas famílias mais vulneráveis financeiramente também, né? Mas dessa dificuldade é possível a gente extrair de maneira individual e coletiva como sociedade uma grande lição, um grande aprendizado, e é isso que nós estamos buscando fazer. Ok. Penha Sochi, por favor, explique como as pessoas devem proceder para participar do Fundo Fraterno, porque esse projeto todo, ele veio através da Carolina, né, lá de Cascavel, para o Fundo Fraterno, né? Esse projeto de construção desse livro, né? Construção não, impressão do livro, né? Construção foi o Major que já fez. Então você podia explicar como as pessoas podem, dentro da maçonaria mesmo, dentro da família maçônica, como elas podem procurar a Frafem estadual para poder atingir os objetivos através desses projetos, cadastrar os projetos, enfim. Sim. É excelente essa sua pergunta, porque por meio do Fundo Fraterno que a gente consegue atingir essa necessidade. Então, se você olhar aqui nessas 3 cadeiras, tem o início e a estrutura do Fundo Fraterno, certo? Então, por meio do Major Sink, que teve essa necessidade, ele seria 2 beneficiários. Ou seja, a necessidade dele
do entendimento e da informação e do atendimento a demais pessoas com esse espectro, né? Então, ele teve essa ideia que surgiu, a gente já pesquisou toda a vida dele, né? E ele é um estudioso da causa, né? Esse livro é todo embasado com fontes, né? E nós tivemos também o apoio das fraternas, médicas e especialistas em autismo que ratificaram esse livro. Esse seria assim, um informativo para toda a sociedade, não somente para as forças auxiliares, mas para os professores, para as escolas e mesmo para os pais. Eu não tenho a formação médica, então a gente teve que ir atrás de fraternas que fizessem esse trabalho, né? E o livro, ele tem 200 e poucas páginas, né? E ele é ilustrado, ele é bem didático, certo? Então, é um entendimento fácil para poder fazer. Então, aqui tem a nossa sociedade colocada nessas palavras. Ele com a necessidade e uma necessidade coletiva, né? Que seria de início lá Cascavel, né? Seria essas forças auxiliares, professores, escolas e todas as pessoas que podem descobrir, inclusive, esse autismo que tem vários graus e aí outras consequências que pode gerar para fazer esse tratamento multidisciplinar. Então, aqui nós temos o beneficiário que necessita desse projeto. Como que é o Fundo Fraterno? Ele só vem para nós por meio de uma fraternidade, né? Então, o caminho que ele conhecia alguém, que é a nossa rede de apoio, procurou a nossa fraternidade local. Aí, Carol, lá em Cascavel, fraterna, né, disse, é possível porque nós temos uma lei e um decreto. Aí nós encaixamos toda a necessidade desse projeto nas condições possíveis para fazer o deferimento, né? Nós, estadual, somos cogestora, então a gente faz análise, fiscaliza, apoia, e teve uma oportunidade que nós fomos lá conversar com o Major Murilo Sink, né, junto com a Carolina, e tinha outro projeto, inclusive, lá que a gente foi visitar, e ele se encaixava nas condições do... Então, existe um regulamento, existe um procedimento, e aí vem a nossa rede de apoio, que é o Fundo Fraterno. O Fundo Fraterno são doadores que fomentam todo esses valores para a gente poder atuar na sociedade, da beneficência e assistência, que é o nosso propósito, né? De ter uma sociedade melhor e mais justa. Então, nós temos esses doadores, que são pessoas físicas e jurídicas, que contribuem, né, mensalmente, anualmente, nesse Fundo Fraterno. Daí nós temos um valor disponível, e aí a gente tem categorias de valores para pessoa física e pessoa jurídica. Esse projeto, estando pronto, é um projeto mais ou menos acadêmico, assim, que tem objetivo, a categoria do público a ser atendida, né? Apesar que o dele não seria só saúde, seria também educação, né? E cultura. Então, para você ver que a nossa sociedade, ela é multidisciplinar, né? Então, o atendimento é bem mais complexo do que a gente imagina. Aí, estando naquelas outras normas também, a gente passa para uma votação desses doadores, né? Aí, eles fazendo a doação, eles... Então, são 2 itens. Eles fazem a doação, fazem o acompanhamento e fazem o deferimento do projeto. Aí, eles fazendo isso, nós vamos para o setor de execução ou compra do produto, né? Então, a gente faz todo esse contato
por meio dos orçamentos já definidos pelo beneficiário e pela Carol também, a gente faz novamente, verifica as condições e libera, dizendo assim, o produto final, que não é só esse produto. Começa, né, a beneficência aí, porque daí já foi lá para a sociedade, já foi informado e começa o trabalho. Isso é o início da transformação, né, da sociedade. Seria mais ou menos isso. Obrigado. E outra coisa, se a pessoa quiser esse livro, como que ela vai conseguir esse livro? Uma pessoa comum que está nos assistindo, como que ela pode conseguir esse livro? De princípio, né, pode entrar em contato com a gente ou com... No GOB Paraná, ou com o Major GOB, Murilo, ou com a Carol, ou com a Carolina. Ou com o autor do livro. Tem, né, os dados do autor, tem contato ali, né? Tem. Então, isso é importante porque alguém pode estar assistindo e dizer, olha, eu tenho interesse em conhecer, né, essa obra e tal. Enfim. E eu queria, assim, que em poucas palavras vocês definissem agora uma mensagem final, a gente já está chegando no nosso fim. A Carolina, se puder começar por ela agora. Eu acho que, assim, esse projeto, especialmente, ele nos aproxima, né, aproxima a sociedade a essas pessoas que estão no espectro, né? Então, muitas vezes, não é só a gente incluir, mas a gente se aproximar, né? Saber como lidar com esse tipo de problema. Então, incluir eles na sociedade, mas também a gente estar incluso no problema que eles apresentam, né? Então, o espectro autista está sendo cada vez mais diagnosticado e a gente precisa ver as necessidades que eles têm, né? Então, eu atendo alguns pacientes no meu consultório, então é uma causa que realmente me encanta, mas eu acho que muito mais do que a gente incluir eles, é a sociedade saber como receber esse tipo de pessoa, né, que tem essa necessidade diferente. Então, eu acho que o Fundo Fraterno, nesse momento, está servindo de apoio aí para aproximar a sociedade com as pessoas no espectro autista e também a nós, sociedade, sabermos como lidar com esses problemas. Então, agradeço muito a Penha, que não mediu esforços e sempre me orientou com muita paciência, ao Major, que também teve muita paciência. A gente lutou bastante por esse projeto, né? Mudamos várias coisas, mas eu acho que vai ser de suma importância para toda a sociedade. Obrigado, Carolina. Major, poderia fazer considerações aí? Agradecer a Carolina, né, a senhora Penha, a paciência também, né, foi recíproca, mas acho que eles mais tiveram paciência comigo do que houve alguns imprevistos no caminho, mas deu certo, está aqui a obra, né, e sendo bem breve, as pessoas falam, o bombeiro é um super-herói, o policial é um super-herói, né, na nossa cabeça a gente não vê isso, a gente pensa que super-herói, que herói é todos aqueles que de alguma maneira agem com servidão, que manifestam o bem para o seu próximo, né? E vocês são heroínas e heróis, né? Seus esposos, né? E as mães que estão lá com seus filhos, os pais que estão lá cuidando dessas crianças, né? Com transtorno espectro autista, sofrendo encargos assim sobre-humanos no aspecto financeiro, no aspecto emocional. São pessoas fantásticas. E o mínimo que a gente pode fazer é ser uma rede de apoio, trazer um pouco de suporte, um pouco de refrigério para essas pessoas que são os verdadeiros heróis dessa nação. Obrigado, Major. Penha, sua mensagem agora final. Então, eu quero agradecer a todos, né, por fazer parte dessa rede de apoio, porque a gente precisa estar unido para ajudar a comunidade, né, informar, né, e é um tema, assim, bastante complexo, né, porque muitas vezes as pessoas não entendem e a gente vai colocar esse livro por meio das necessidades do Major Sink, tentar melhorar um pouquinho, né, a vida de todos. Eu gostaria de agradecer vocês três por estarem aqui, a Penha, a Carolina, o Major Murilo também. E é uma grande oportunidade, nós podemos falar sobre um assunto importante, né, que é o autismo e a inserção, né, dessas
pessoas na sociedade, né? De maneira normal na sociedade, né? Porque elas estão aí e nós precisamos entender melhor, a sociedade precisa entender melhor isso, né? Então, agradecer a todos e dizer que mais uma edição desse programa, né? Maçonaria na Sociedade, trouxe mais um assunto relevante aí para nós todos.